Achou? João 4:31. João 4:31. Aleluias, papai. A palavra do Senhor vai dizer assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repete assim comigo. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Obrigado, papai, por essa palavra. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesse lugar, pai. Nós queremos comer o pão vivo que desceu do céu, que está no nosso meio. Queremos comer da palavra. Queremos nessa noite ser ministrado pela palavra, tocado pela palavra, marcado pela palavra. Que seja uma espada afiada nesse púlpito, cortando os nossos corações, pai. Porque nós precisamos ser exortados, precisamos ser edificados, Senhor. Precisamos ser consolados pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, nesse altar. Porque nós, os teus filhos, queremos te ouvir, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. No centro da vontade de Deus. Nós vemos que Jesus, como um homem, porque a palavra diz lá em Efésios 2:6 que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem mesmo. E ele não trouxe toda a glória de Deus, porque senão as pessoas diziam: ele faz tudo isso porque ele é Deus, mas ele veio como um homem, embora não deixasse de ser Deus. Só que Jesus, ele fazia 100% a vontade do Pai. Jesus estava sempre na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, no dia certo, com o acontecimento certo. Você vê que em todos os momentos ele estava sempre fazendo a vontade perfeita do Pai, com as pessoas certas, com o objetivo certo. Ele estava sempre no centro da vontade de Deus. E nós, como temos vivido, querido, esses dias? Você tem sentido que a sua vida, tudo que você está fazendo, tudo que você está decidindo, tudo que você está planejando, está no centro da vontade de Deus? Ou está no centro da sua vontade, da minha vontade? O que nós estamos fazendo com a vontade? Esse é um atributo que nós temos em nossa alma. Nós temos vontades. E o Senhor também deixou uma coisa chamada livre-arbítrio, que é muito perigoso usar. Já digo para você, Ele deu, mas é perigoso usar. Eu prefiro não usá-lo. Eu prefiro usar a vontade do Senhor do que o livre-arbítrio. Porque pelo livre-arbítrio eu posso dizer: a minha vontade é: eu quero ir por aqui, eu decido isso pelo meu livre-arbítrio. Mas a vontade perfeita de Deus vai dizer para mim: meu filho, eu gostaria que você fosse para lá. Você percebe nesse texto? Aí é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olha lá, ele estava passando no lugar certo, Samaria. E Samaria era uma cidade, porque ele ia indo para Galileia. E Samaria era uma cidade que ali tinha um povo judeu misturado. Então o próprio povo judeu puro não gostava desse lugar, não gostava desse povo. E não se misturava. Mas Jesus decidiu passar pela perfeita vontade de Deus aonde? Em Samaria. E aí ele chega a um poço, que era o poço de Jacó, que estava em Samaria. E ele chega ao meio-dia. E ao meio-dia veio uma mulher, aliás, já estava uma mulher ali tirando água. Olha, o horário estava marcado, querido.
Perceba uma coisa nas nossas vidas, que estamos debaixo da perfeita vontade de Deus, não existe coincidência, nós temos que tirar isso do nosso vocabulário. Existe o quê? Jesuscidência, Cristocidência. Você fala, puxa, mas eu não estava com vontade de entrar nesse shopping, mas alguma coisa, e eu tive que entrar agora, e eu encontrei uma pessoa que eu nem esperava, e ele me falou, eu falei alguma coisa para ele de Jesus, não sei por que falei, e ele já chorou, e ele... Cristocidência. Ao meio-dia não era horário de se tirar água, concorda comigo? Meio-dia o sol está rachando, as mulheres iam tirar de manhã, mas essa mulher foi tirar meio-dia. Por que meio-dia? E por que Jesus estava ali meio-dia? Porque Jesus sabia a perfeita vontade de Deus. Ele poderia ter cortado Samaria, ido para outro lugar, poderia não ter passado ali. E enquanto os discípulos foram comprar alimentos, ele estava ali conversando com aquela mulher. A mulher achou estranha. Se é homem, para começar, eles não tinham esse costume de homem ficar conversando com mulher sozinho. E você é judeu. Ele diz, me dá um pouco de água aí. E aquela mulher, eles começaram ali uma conversa. Mas onde Jesus queria chegar? A perfeita vontade de Deus é que aquela mulher fosse salva e o seu povo fosse salvo. E ele disse para ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. E eu te daria de uma água que você nunca mais ia ter sede. Ah, Senhor, dá-me dessa água, mostra onde está, porque eu canso de vir aqui tirar água, é uma canseira, o senhor sabe, meio-dia, aquela coisa. Ele diz, então vai chamar seu marido. E ela diz, eu não tenho. Ele diz, pois disseste bem, você não tem, e esse que você está, que já era o quinto marido, né? Também não é seu. Veja que o Senhor é profeta. E Jesus se apresenta para ela como Messias. Nós estamos esperando o Messias. Como é que é? Ele diz, eu sou o Messias que fala com você. Eu sou o Cristo esperado. E ela foi chamar o povo de Samaria para vir ver o Messias que estava sendo esperado pelos judeus. E eles vieram, e ele ficou ali 2 dias. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas curadas. Então você perceba que logo após esse acontecimento, esse texto que nós lemos. Aí chegam os discípulos com a comida. Diz, o senhor não vai comer? Ele diz, olha, é outra coisa que eu quero, que eu tenho fome. Eu tenho fome de fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele tinha feito naquele dia, perfeito, querido. Salvou a mulher, salvou aquele povo foi abençoado. Porque ele estava na perfeita, no centro da vontade de Deus. Você vê que todos os relatos em que Jesus estava curando, ressuscitando, libertando, sempre era um encontro e sempre era um lugar onde o Senhor estava, acontecia exatamente. Se aquela pessoa não estivesse passando ali, naquele caminho, cruzando com o Senhor cruzando com ele, ele perderia a cura, o milagre, a salvação. Se Jesus não estivesse naquela cidade onde Jairo era um dos principais sacerdotes, e a filha dele ia morrer naquele dia, mas naquele dia Jesus estava na cidade, e Jairo disse, puxa, eu preciso desse milagre, minha filha está morrendo. E se Jesus não estivesse lá, ele teria perdido a filha. Mas ele vai pedir ao Senhor, Senhor, ore pela minha filha. E eles foram no meio do caminho. Isso também está na vontade de Deus, né? Más notícias vieram dizer, sua filha morreu. E Jesus disse assim, Jairo, está tudo na perfeita vontade de Deus, crê somente, não temas. Entrou na casa, querido, aquele povo lá, todo chorando, e Jesus disse, para, todo mundo para fora. Ela só dorme, todo mundo dando risada, como dorme? Esse homem está doido. Ele foi lá, pegou na mão dela e disse, Talita, Talita, sabactane, levanta-te, menina, levanta-te. E ela levantou. Tudo na perfeita vontade de Deus. Por isso, se as nossas vidas estiverem no centro da vontade de Deus, e Jesus for o centro da nossa vida, nada que acontece para nós, querido, está fora da vontade de Deus. Eles estavam todos desesperados, porque Jesus subiu ao monte para orar, ali do mar da Galileia, ele achou um monte, subiu lá e disse, vocês pegam o barco e vão embora, depois eu vou.
E eles pegaram o barco e foram. E quando estava lá no meio, querido, do rio, já estava à noite. Uma grande tempestade naquele lugar. Eles iam perecer. E aí eles poderiam até pensar, e a gente, se não continuasse lendo o texto, puxa, mas acho que Jesus falhou aí, porque como que ele pode mandar alguém para o meio do mar, à noite, numa tempestade, que vão morrer? Que vontade é essa? Mas tudo estava na perfeita vontade de Deus. E antes que tudo fosse por água abaixo, quem vinha andando sobre as águas? Jesus. E ele veio andando, que eles pensavam que era um fantasma. E aí Jesus disse, sou eu. Tudo na perfeita vontade de Deus. Ele sobe no barco, ele acalma a tempestade. E quando a gente acha que a gente está sozinho, e quando a gente acha que chegou o fim da linha, e quando a gente acha essa é a última onda, meu barco não vai aguentar, quem aparece andando sobre as águas, querido? Jesus. E diz, meu filho, eu nunca te deixo. Eu nunca te abandono. Você sabia que nós somos a paixão da vida de Jesus? Sabia ou não sabia? Vocês estão olhando tudo assustados. Sabia ou não sabia? O que você é de Jesus, querido? A noiva. Quem está noivado? Está noivado porque é a regra, todo mundo fica noivo, eu também tenho que ficar, eu vou ter que casar. É por isso ou porque está apaixonado? Está apaixonado. Você é a noiva de Cristo, você é a paixão da vida do Senhor. Eu sou, a igreja é. Ele jamais vai deixar a noiva perecer. Ele jamais vai deixar a noiva afundar no mar, no desespero. Filho meu, eu estou contigo, eu te ajudo. Nós estamos debaixo da perfeita vontade de Jesus. Amém? Estou falando muito manso? Não, né? Parece que... Amém. Tá. É que eu também estou apaixonado aqui, aí eu fico, né? Entendeu? Tem dia que a gente está mais pentecostal, tem dia que a gente está mais... Não é? Tem dia que você fala, ai amor, eu te amo. Tem dia que você fala, amor, eu te amo. Então, não deixa os dois de ser amor, mas é diferente um pouco, não é? Por falar nisso, tem um casal de pombinho que faz quantos anos que casou? 8, 7, 10 anos. Que benção. Que benção. Vocês vão chegar lá enquanto nós estamos já bem 26. Amém. Quem ama vai até o fim. Amém? Eu já perdi porque, pelo amor de Deus. Quem ama vai até o fim. Oh, coisa boa. Então Jesus, querido, estava sempre fazendo tudo perfeito. A vontade de Deus. Eu pergunto para você, se Jesus não estivesse naquele dia em que aquela mulher adúltera ia ser apedrejada, aquela mulher ia morrer e ia para o inferno. Porque aquele que pode perdoar os pecados não teria dito para ela, filha, seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Mas perceba que Jesus estava ali e eu tinha certeza que ele sabia o que ia acontecer. E daqui a pouco eles jogam a mulher adúltera, ele estava na perfeita vontade de Deus. E aqueles homens tudo esperando, vamos ver o que esse mestre vai falar agora. Ele não é o cara que conhece a lei, vamos ver se ele vai permitir que a gente apedreje ela, porque nós estamos doidos para atacar pedra nessa mulher. E todos eles estavam com a pedra na mão, viu? Todos com pedra na mão. Alguns que tinham mais raiva deviam estar com aqueles pedrão mesmo né? Outros com umas pedras menor, mas todos queriam apedrejá-la. Mestre, a lei de Moisés diz que quem for pego em adultério deve ser apedrejado. Jesus não respondia, ficava desenhando no chão. Jesus devia ser bom de desenho, né? Sei lá, ficava riscando e tal. E Jesus diz assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus fez ali? Ele igualou todos os pecados ao adultério. Alguns eram fofoqueiro, outros eram ladrão, mas se você não tem nenhum, quer dizer, igualou.
atire a primeira pedra. Perfeita vontade de Deus. Aquela mulher, eles largaram do mais velho ao mais novo as pedras no chão e foram embora. Perfeita vontade para salvar aquela mulher. Estava ali Jesus, querido. Amém? Nós o tempo todo estamos sendo salvos das coisas, salvos de frias, salvos de tantas armadilhas que estão aí, querido. Porque Jesus sempre está na hora certa. Sempre na hora certa. Ele está conosco. E a perfeita vontade dele é feita. Amém? Vai comigo lá para Gênesis capítulo 12, versículo 10. Aí vai dizer assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha, Deus chama, no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vamos, eu vou te levar para um lugar, eu faço uma aliança contigo, serão benditas todas as famílias da terra. E olha que interessante, serão benditas não é as pessoas, quem que vai ser bendita? Porque o Senhor honra a família, o Senhor quer que a família não deixe de existir. Então serão benditas as famílias da terra, serão abençoados. E tal, e ele sai peregrinar, e ele passa por Canaã, aonde era o lugar que o Senhor disse para ele que ele tinha que ir, o lugar onde ele devia parar. E quando ele estava ali, houve grande fome na terra. E quando houve fome, o que ele fez? Ele desceu para o Egito. Ele orou e perguntou para o Senhor se precisava descer para o Egito, ou se deveria descer para o Egito. Vocês viram isso no texto? Não. É aí que a gente começa a errar, quando a gente quer andar na perfeita vontade de Deus e a gente decide o que a gente quer e não pergunta para o Senhor: Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer? Houve fome e ele desceu para o Egito. Então, quando algo está dando errado na sua vida, quando você está num lugar que parece que tudo está errado, não se precipite até que o Senhor diga para você o que você tem que fazer. Se o Senhor não dizer nada, não faça nada. Mas quando Ele disser, você faz. Então nós temos que tomar cuidado com antecipar. Porque quando a gente antecipa qualquer coisa fora da vontade de Deus, aquilo, por mais que pareça bênção, vai ser maldição nas nossas vidas. Qual que foi a consequência dele ir para o Egito? Você sabe quem que ele trouxe do Egito? Uma serva chamada Agar. Porque ela era egípcia. E quando que ele pegou ela no Egito? Foi a única vez que ele foi para o Egito. Ele trouxe Agar como serva da sua casa. E o que aconteceu com Agar e Abraão? Deus falou: Abraão, de ti eu levantarei uma grande nação. Então, Senhor, deve ser meu servo Eleazar. Não, não é ele. E aí ele se precipitou de novo. E a mulher dele, ele ouviu a mulher, né? Não deveria ter ouvido a mulher nessas horas. As mulheres vão ficar bravas comigo, não. A mulher tem intuição, sim, viu? Ela tem uma boa intuição, mais que os homens. Mas nessa hora, ela diz: Abraão, eu sou estéril. E Agar é mono, né? Não tem nada a ver, não, piada sem graça. Eu sou estéril. E a minha serva está aí, deita-se com ela. Olha, Agar veio do Egito. O que Abraão tinha que ir fazer no Egito? Pegar Agar para quê? Para arrumar encrenca para a cabeça. E ele se deita com a serva e tem um filho com ela chamado Ismael. E depois ela é expulsa com Ismael por causa dos ciúmes do Isaac que nasceu, aquela coisa toda. E de Ismael nasceu que nação? Os árabes. E desde que Ismael foi embora com Agar, daquela época até hoje, 2015, 3.888 anos, Israel está sendo incomodado pelos árabes que estão ali em volta. O tempo todo eles querem invadir, o tempo todo eles querem derrubar, o tempo todo eles querem tomar. E quando Israel foi expulso da sua terra em 70 depois de Cristo, eles correram lá construir uma mesquita que está lá até hoje. Os filhos de Ismael, os descendentes de Ismael, da egípcia. Olha que encrenca, foi para o Egito, trouxe Agar, de Agar nasce Ismael, e arrumou a maior encrenca que não terminou até hoje. Sabe por quê?
Porque não perguntou para o Senhor: Senhor, está tendo fome na terra. Mas o Senhor é o Deus que abre as portas. O Senhor é o Deus que faz surgir coisas onde não existe. O que o Senhor quer? Fazer um milagre ou o Senhor quer que eu vou para outro canto? E Deus ia trazer uma resposta para ele, querido. E quando a gente não faz isso, a gente está fora da vontade de Deus. Relacionado à área emocional, relacionado a serviço, relacionado a tudo que você pensar, as mais pequeninas coisas. Pergunta para o Senhor: Senhor, toca no meu coração. Posso, não posso? Vou ou não vou? É agora? Porque nós não demos a vida para Ele. Se somos dele, nós temos que consultá-lo, querido. Amém? Outro cara que fez uma coisa muito errada, fora da vontade de Deus, era Ló, sobrinho de Abraão. Aliás, foi uma outra desobediência. Ele falou: Abraão, sai da tua terra. Quem que Abraão levou? Ó, sai da sua parentela. Quem que ele levou? O sobrinho Ló. O sobrinho Ló era parentela. Não é para levar a parentela. Família unida, briga no cartório. Não, tô brincando. Não é, não, Abraão, é você. Aí ele leva Ló. Mas amém. Vai comigo lá no Gênesis 13:12. Aí teve uma briga lá entre Ló e Abraão, porque os dois cresceram muito com gados e toda aquela coisa. E aí Abraão disse para ele: olha, Ló, escolhe o lado que você quer ir, não dá mais para a gente ficar juntos, os nossos servos estão brigando. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olha as campinas verdes, enche o olho e diz: o lado de Jordão, aqui tem um rio, vou para esse lado. Então Abraão, olha, sem querer eu escolhi esse lado tão lindo e verdejante para levar as minhas ovelhas. E aí ele vai para esse lado, e aqui diz assim no 13:12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas, até chegar onde, querido? Até chegar Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló conhecia, porque o tio dele, Abraão, falava de Deus, ele conhecia Deus. E ele sabia que habitar numa cidade de pecado não seria bom, mas ele armou a tenda até chegar onde? Em Sodoma, onde os homens eram maus. E ele habitou naquela cidade. E o cheiro daquela cidade de pecado chegou até o Senhor, que ele diz: eu vou ter que descer lá embaixo e ver o que está acontecendo, o que esses caras estão aprontando lá. E aí os dois anjos vai até a cidade e vai lá onde Ló está e diz: Ló, vamos vazar daqui, porque Deus vai mandar pedra ardente do céu, vai mandar enxofre, esse lugar vai ser destruído. Consequência de Ló habitar no lugar fora da vontade de Deus e fazer aquilo que não estava no coração de Deus. O que ele perde em primeiro lugar? Os bens. Não era isso, mas tudo bem, você falou uma coisa que eu tinha esquecido. Os bens. Ele perdeu gado, ele perdeu ovelha, ele perdeu sua casa. Segunda coisa que ele perde: a esposa. Você quer ver uma mulher não fazer uma coisa, fala assim: não olha bem. Porque Deus disse o que? O anjo disse o que? Não olhe para trás. E ela ficou: ai meu pai do céu, eu preciso dar uma olhadinha. E ela, quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. Consequência de estar fora da vontade de Deus: perdeu sua esposa. Segunda consequência, que é uma das piores também: como ele ficou só com as filhas, ele foi habitar numa caverna. Olha a situação: quem era um grande homem com muitos bens, vai morar numa caverna com as duas filhas, não tinha mais nada, perdeu tudo. E aí as meninas têm uma ideia maravilhosa: vamos deitar com o nosso pai, porque nós não temos herdeiro. Isso se chama incesto. Não, incesto? Como é que chama isso? Não sei. Incesto? Vamos deitar com o nosso pai, vamos socar vinho nele, ele vai ficar bêbado, ele não vai nem saber. Aí, primeiro a mais velha, depois a mais nova. Da mais velha nasceu Moabe, que são os moabitas, e da mais nova nasceu Amon, que são os amonitas. O que esses caras aprontaram? Quando Israel vai lá conquistar a terra, Amon e Moabe foram perturbação para esse povo. Você está vendo como que é fazer as coisas fora da vontade de Deus? Como, quando parece que tudo está bonito, são verdejantes, os campos, está tudo jóia, parece que está tudo certo, mas está fora da vontade. Está fora da vontade.
O povo foi conquistar a terra prometida, Canaã, quando passou pelo deserto lá com Moisés. Moisés morre antes de entrar, Josué entra com esse povo. A ordem era assim, ó, vocês vão entrar em Canaã e vocês vão destruir todo esse povo que está aí dentro. Porque é um povo que servia a Satanás, é um povo que sacrificava crianças, e eles iam aprender essas coisas. É um povo santo, é um povo de onde nasceria o Messias, não podia isso acontecer. O que o povo fez? Fora da vontade de Deus. Foram lá, destruíram alguns, tal, depois pararam. Tinha muita gente lá no meio. E aí arrumaram a maior confusão para a cabeça. O tempo todo caía adorando a Astarote, uma hora Baal, Balaíns, e foi. Até que eles foram levados para o cativeiro. Por que foram para o cativeiro e ficaram 70 anos fora de sua terra e perderam tudo? Porque estavam fora da vontade de Deus. Não obedeceram o que Deus pediu para fazer. Amém? E nós vemos isso na vida de Davi. Quando era para ele estar na guerra, o que ele estava fazendo? Ficou em casa. Ah, hoje eu não vou para a guerra. Ele era rei, ele tinha que estar junto guerreando. Aí ele não estava, não foi para a guerra, ele sai na sacada e ele vê quem tomando banho? Batseba. E ela estava bem vestida, sim ou não? Tinha nada. Olha, alguém que está fora da vontade de Deus, o inimigo aproveita essa oportunidade para colocar suas armadilhas. Ele se engraça com a mulher era casada com Urias, que estava lá no exército, e ele acaba aprontando, armando uma armadilha para o Urias morrer, para ele ficar só com ela. Foi uma confusão, querido. Davi arrumou para a cabeça, porque estava fora da vontade de Deus. Judas andou com Jesus 3 anos, mas ele não tinha a vontade de Deus como centro perfeito. Jesus tinha que morrer, tinha, mas não precisava ser traído por um dos seus. A coisa ia acontecer. E lá na ceia fala que o Espírito colocou no coração, não tinha entrado na vida dele, mas o Espírito maligno colocou no coração de Judas para trair Jesus. Na última ceia, colocou no coração, ó, só jogou a setinha. E ele está lá comendo e falando, puxa, esse negócio está me incomodando, eu vou ter que trair fora da vontade de Deus. Não era para ele fazer isso. As coisas não iam acontecer. E quando ele toma o bocado do pão da mão de Jesus, diz que Satanás, ó, primeiro só lançou a seta, agora diz que Satanás entrou na vida dele, aí já possuiu ele. E aí Jesus falou: o que você tem que fazer, faz logo, rapaz. E ele foi, fora da vontade do Senhor, querido. Você pode ver que todo mundo que sai fora da vontade de Deus, ninguém se dá bem. Por que o mundo está indo de mal a pior? Por que o mundo está indo de mal a pior? Porque não está no centro da vontade de Deus. Por que os terremotos aumentam, as catástrofes aumentam, o suicídio aumenta, a morte aumenta, o roubo aumenta, os acidentes aumentam, a depressão aumenta, as enfermidades aumentam? Porque todo mundo está vivendo fora da vontade de Deus. Por que as igrejas estão cada vez mais frias, cada vez mais mortas? Porque todas estão fora da vontade de Deus. Por que as famílias estão cada vez mais se acabando e dilacerando? Porque estão fora da vontade de Deus. É o que Deus quer bater nessa noite conosco, querido. Fora da vontade de Deus. Por que tem muitas igrejas que começam na visão? O que mais você vê falar? Desde que eu me converti em 93. De lá para cá, o que eu já ouvi de ministério que começa, de igreja que começa na visão, que bênção. Começa na vontade, mas por que depois cai? Sabe, edifica, depois sai da vontade de Deus. O que acontece com o edifício? Ele cai. E não é cai que significa fecha as portas, continua com as portas abertas, está uma bênção, está até crescendo. Mas fora da visão e da vontade de Deus. Estavam alinhados com o pensamento do Senhor, com a visão. De repente, o que acontece? Começa a entrar muito dinheiro, começa a ver muito povo e sente o poder. Você quer ver uma pessoa? Você quer ver quem é uma pessoa? Dá poder na mão dela. Quem era o Lula antes de ser presidente? Um Zé Mané que defendia os trabalhadores. Quando ele entrou lá, o que ele fez? E a Dilma está continuando. Acabou com o Brasil. As pessoas, elas têm muita vontade de fazer as coisas certas. E às vezes começa fazendo do jeito que Deus quer, mas termina tudo errado.
Amém? Vamos prestar atenção, querido. Estou na vontade de Deus, estou com o meu trem no trilho de Deus. Porque quando o trem não tem volante, isso é uma coisa que você vai falar, eu preciso aprender a dirigir trem. Não, dirigir, ninguém dirige trem. Ou aqui uma curva, ou não existe isso, não, estaria trem toda hora capotando. O trem ele é colocado no trilho e do trilho ele não sai. E as nossas vidas têm que ser como um trem. Eu sou colocado, quando eu entrego minha vida para o Senhor, nos trilhos da vontade do Senhor. E não importa para onde ele vai, parece que vai cair, parece que vai subir, parece que vai... Mas é o trilho da vontade do Senhor, e eu vou onde o Senhor me mandar. Eu faço o que o Senhor pedir. Às vezes tem subida, às vezes tem descida, não importa, às vezes está chovendo, às vezes não está. Mas eu estou sempre no trilho da vontade do Senhor. Porque esse trilho vai acabar um dia nas portas do céu. Se você continuar até o fim, você vai acabar, o seu trem vai parar na estação do céu, vai fazer aquele psh, aí vai abrir as portinhas, você vai descer, lá está as portas douradas, e ele dizendo, vem filho amado, entra para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Isso é quem anda na perfeita vontade de Deus. E quando, volta a repetir, querido, porque Deus está pedindo para repetir, quando Deus não falar nada, não faça nada. Uma coisa que você nunca vai parar de fazer é o quê? Orar. Ora. Puxa, faz um mês que eu estou orando para isso, não houve resposta. Se não houve, porque Deus não quer que você faça nada. Continua só orando. E você está esperando uma coisa lá, e vai com o joelho no chão. Na hora certa, Deus vem e fala no seu peito. E você sente aqui o sim, agora é hora. Sim, meu filho, agora é hora. Agora você vai ser abençoado nisso. Você está entendendo? Ele vai confirmar aqui dentro. Irmãos vão falar com você que nem sabe do que é. E de repente você fala, nossa, o irmão está respondendo o que Deus... Que faz tanto tempo que eu oro, ele está falando, ele nem sabe. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor usou a boca dele. Às vezes o pastor está falando aqui. E o pastor está respondendo sem saber o que você está esperando. A vontade do Senhor. E nessa noite eu sei que Deus está respondendo. Eu sei que nessa noite Deus está falando com muita gente aqui. A respeito de vontade, dando passo errado, outros que, o Senhor sabe o que está fazendo. A palavra, querido, é uma das armas que nos falam a respeito da perfeita vontade de Deus. É onde Deus sempre mostra a sua vontade. Deus nunca deixa os seus filhos sem direção. Quando, eu sempre, toda pregação eu falo de Adão, Adão aparece em todas quase, meu pai. Eu sempre volto lá no Gênesis. Lá em Gênesis 2,16, acho que você está no Gênesis, não está? Volta comigo então. O Senhor deu uma palavra, Ele já tinha dado a palavra a Adão, não precisava orar se era da vontade de Deus. Qual foi a palavra que Deus deu aí para ele em Gênesis 2,16? E o Senhor lhes deu esta ordem, falou, mostrou a perfeita vontade. Da árvore do jardim comerás livremente, de todas. Mas qual que não era para comer? Como que continua o seu? Que o meu eu cortei aqui. Eu sei, mas como que fala depois da vírgula? Então ele tinha dado a vontade dele, você pode comer de todas. E no meio de todas tinha qual? A árvore da vida. Então ele estava querendo dizer, você pode comer todas, inclusive da vida que está aí. A vontade perfeita de Deus foi colocada para ele. Mas não comerás do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a Eva vem lá e fala para ele, eu comi, não morri, acho que pareceu que até que deu uma emagrecida, fiquei mais bela, parece que eu estou mais esperta, porque agora parece que a minha mente abriu, que coisa aqui, vai lá, Adão, come aí também essa jaca. Não sei que fruta que é, as pessoas dizem que é maçã, mas em lugar nenhum fala, vai saber o que era. Come aí ele come. Os dois fora da perfeita vontade de Deus. Olha aí o que aconteceu depois de 6.015 anos, como está a humanidade. Isso sem contar que já há 2.000 anos já Deus teve que destruir, que já tinha estragado tudo. Fora da vontade de Deus. A palavra, querido, já foi deixada para nós. Come disso e não come daquilo, filho meu. Anda por aqui, filho meu, e não por ali.
E às vezes hoje tem muitos Adãos e Evas que sabem o que Deus falou, e entendeu o que Deus falou, e Deus falou, não vai por aqui, ele diz, mas eu quero ir por aqui. A maioria das pessoas que estão no inferno consciente, porque mereceram o inferno, porque sabiam o que deveriam fazer e nunca fizeram. O pai e a mãe sempre falaram, filho, vai para a igreja, filho, não anda com esses camaradas que são maus, não anda com esses drogados, filho, é por aqui. E quantos filhos estão lá no inferno queimando, dizendo, eu estou aqui porque mereço, minha mãe me falou, eu nunca busquei o Deus dela. O quantos que já não passaram pela igreja, experimentaram de Jesus, experimentaram do Espírito Santo, experimentaram da palavra, e sabiam que não podiam ir por ali, e foram por ali, e estão no inferno dizendo, eu estou aqui consciente, eu desobedeci à vontade perfeita de Deus. Querido, que essas palavras que a gente ouve nesse púlpito aqui, eu sei que existem muitos homens de Deus aqui no Brasil pregando a palavra verdadeira, a palavra que tem que ser pregada, exortando, trazendo para a ovelha capim verde. Mas quantos não estão nesse exato momento pregando só besteira? Pregando aquilo que Deus não pediu para pregar. Deus foi dado por Jesus esse mandamento, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E tem muitos pastores trazendo assim, não, vamos buscar primeiro os bens. Vamos procurar primeiro as coisas ser acrescentadas na nossa vida, o reino, depois a gente vê. Quando a gente tiver com 80, 90 anos, banguelo, caindo, morrendo, com o pé já dentro da cova, a gente vai lembrar aí do reino de Deus, se der tempo. Totalmente fora da vontade de Deus. E você tem culto aqui, querido, ouvido palavra. Palavra. Coma dela. Se alimente dela. Deixa ela fazer com que você permaneça vivo na perfeita vontade de Deus, porque a sua família tem que continuar sendo abençoada. A sua vida tem que continuar sendo abençoada. Você tem que continuar sendo chamado pelo céu filho de Deus. Amém? O verdadeiro filho de Deus anda na perfeita vontade de Deus. Romanos 15:4 diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Foi escrito, querido, para nós, para o nosso ensino. Aqui está a perfeita vontade de Deus. Agora, como você quer que a perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida? Se você raramente pega a sua Bíblia, querido. Eu tenho certeza que ninguém vai para o serviço, ninguém sai de casa, e nem na igreja. Eu nunca ouvi dizer assim, alguém esqueceu o celular na igreja. Bíblia eu já vi um monte de vezes. Pergunta para mim, quando esqueceram o celular na igreja? Querido, o cara não sai da porta sem conferir celular. Opa, celular não. Mas a Bíblia, às vezes fica jogado pelos cômodos, pelos cantos, cheio de pó, e a gente fala, eu quero saber a vontade de Deus, e não pega numa Bíblia para ler um evangelho, uma carta. Como que vai saber a vontade de Deus? Se Deus revela a sua vontade pela sua palavra. Amém? O celular a gente cuida bem, mas a Bíblia não está tão assim não. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, querido, olha lá, perfeita vontade para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. O Luciano que fala, bate e corrige. Bate, corrige, exorta e vai. A gente vai sendo edificado. A Bíblia diz assim, que o pai ama ao filho a quem ele dá umas varadinhas lá em Hebreus. E diz, aquele que não gosta de ser corrigido, Deus fala assim, é bastardo, não é filho meu. Eu tenho que ser corrigido. Eu tenho que apanhar hoje para não apanhar amanhã. Lembra daquela história que a mãe estava batendo no filho? Batendo assim, dando as palmadinhas, alguma coisa assim. E a polícia chegou lá para prender aquela coisa toda. E disse assim, a senhora não pode bater nele. Isso está contra a lei. Vou ter que levar a senhora presa. E ela disse assim para ele, ó, seu guarda, eu quero bater nele hoje, para que amanhã ele não apanhe com esse cacetete seu aí. Então ele apanha hoje, amanhã ele está bem. E nós apanhamos do papai, não desse jeito, tomando surra.
Às vezes o Senhor dá umas corrigidas. A gente entra em umas situações que o Senhor dá uma apertadinha no botão para a gente aprender, entrar na vontade dEle. Senão eu não posso nem ser chamado de filho. Então, querido, a palavra de Deus vai revelar a vontade de Deus. Então, começa a partir de hoje, se você não lê, pega lá antes de dormir, lê o Evangelho de João, que é um evangelho para a igreja, foi escrito para a igreja, não que não deva ler os outros, mas começa por João, vai lendo a palavra do Senhor, lê um capítulo, lê 2, quando você quiser, mas começa a ler para você sentir, querido, qual é a vontade de Deus, senão fica difícil Deus trabalhar com a gente. Ele deixou esse livro aqui, que ninguém conseguiu acabar com ele, está até hoje nas nossas mãos. Eu devia ter preparado um vídeo aí daqui, você deve ter assistido, em países que não tem a Bíblia. Chegou lá, acho que foi na Coreia uma vez, que nós assistimos um vídeo, que eles abrem assim uma mala cheia de Bíblia, e aquele povo na sala, devia ter uma quantidade mais ou menos que nem nós, assim numa sala, e alguém filmando, eles começam a chorar, porque nunca tiveram uma Bíblia, e choram que você tem aí, não tem? Se tiver, põe. Choram. E a gente tem ela o tempo todo, sabe o que a gente faz? Deixa lá na cama. Não. É a vontade de Deus, está aqui, querido, para a minha vida e para a sua. Deus fala com a gente. Tem gente que só leu, como é que chama aquele? Caixinha da promessa? Meu amor, antes de dormir eu vou ler a palavra hoje. Cadê aquela caixinha da promessa? Aí arranca lá, só coisa boa que tem lá, né? Só coisa boa, bem-aventurado, tu és vencedor, cai 1.000 à tua direita, não, 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, sem ser atingido, só coisa boa, glória a Deus, estou cheio da palavra hoje, meu amor, que coisa boa, né? Agora pegar a Bíblia para ler aí, o cara, eu tenho sono, só que sono de outras coisas não tem, se ficar 4 horas num Face, sabe o que faz os olhos? Parece aqueles caras que cheiram. Não é maconha, porque maconha deixa lento. Maconha, quando você vê um cara muito assim, legal, tal, ele fuma maconha. Quando você vê um cara todo estralado assim, que anda rápido e tal, tá com cocaína. A cocaína, ela acelera, né? Só que quando tá no Face, bum, dá aquele estralo, parece que dá um bum, incorpora alguma coisa e fica lá. E começa a babar tudo, o olho tá vermelho, ele nem pisca porque precisa lubrificar, aquilo tá saindo para fora. O olho está pedindo, pelo amor de Deus, uma piscadinha, só que eu não aguento mais. Ele lá, e puba. A hora que pega a Bíblia, ele faz assim, ele pode estar estralando de sono. Agora eu vou ler a palavra, ele pega, que sono. Senhor, outro dia eu leio. E a Bíblia, que é a boca de Deus, fica para lá. Quem rejeita a Bíblia, rejeita Deus. Quem rejeita a palavra do Senhor, está rejeitando o verbo vivo que é Jesus Cristo. Não tem como. Amém? Glória a Deus. Papai. Bate mesmo. Nós queremos apanhar. Nós precisamos ser exortados. Para que amanhã a gente não venha dizer assim, por que esse pastor não falou, né? Querido, a sua alma, ela vale muito. Você é uma pedra preciosa do Senhor. E você não imagina o quanto. Nem às vezes nós damos o valor para nós, o quanto Deus dá. Para Ele você é uma pedra preciosa. É como pérola. É como um diamante. E eu temo ao Senhor, se é uma coisa que eu tenho temor, é pelas almas. Eu estou aqui, eu não quero levar ninguém para o inferno. Antes de reabrir esse ministério, eu chorei muito. Chorei muito e dizia para o Senhor, Senhor, me dá de volta, eu quero levar os feixes. Eu quero chegar no céu com meus feixes e dizer, está aqui, Senhor, colheita, essas almas que são preciosas. E eu temo, Senhor, querido, daquilo que eu vou trazer para você em cima desse púlpito. Eu busco, eu oro, eu sento lá, Senhor, nós precisamos, o que o Senhor quer? Tá? Porque eu quero ver você amanhã comigo lá no céu. Eu também quero entrar lá. Eu quero ser responsável por você entrar no céu. Eu quero ser seu pai da fé. E chegar lá e dizer, Senhor, está aí. Esse pequeno grupo de pessoas com um grande coração. Que sempre te amaram e fizeram a sua vontade. Porque eu vou dar conta, viu, querido? Todo pastor vai ter que chegar lá no céu e apresentar a sua colheita. Você é a colheita. Você é aquele que está aqui, que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade para cuidar da sua vida.
E aqui nesse púlpito eu garanto para você, você nunca vai ouvir eu falar abobrinha, você nunca vai ouvir eu falar besteira, você nunca vai ouvir eu falar para você fazer uma coisa que não está na palavra. Tem hoje tantas modas e tanto modismo, que muitas vezes já falar, por que você não faz na sua igreja? Eu falo, porque na minha igreja só prega a palavra, não prega a moda. A moda é do homem, palavra de Deus, ele não muda. Tá, meu irmão? Não, pode, faça favor. Ou apaga tudo mesmo. Não, tudo não, apaga da frente. Olha lá, a briga para pegar uma Bíblia. Amém? Você vê, querido, a gente tem a Bíblia o tempo todo com a gente não dá o valor que está. E eles disseram, esse é o livro que nós mais precisamos. A revista Veja e tantas outras coisas não é tão importante não, querido. É esse livro aqui, ó. Lá em Apocalipse diz que tem vários livros na presença do Senhor para julgar as pessoas, e um deles vai ser a Bíblia. O Senhor vai abrir a Bíblia. Aqui está o julgamento. Jesus, uma certa feita, diz assim, a minha palavra que vos tenho vos dito, elas próprias já estão te julgando. É a palavra viva. E nós estamos falando de estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. E tantas coisas que o Senhor usa, querido, para mostrar a sua vontade. Lá nos Estados Unidos, um homem foi se enforcar. E antes de se enforcar, ele disse assim... antes de eu falar do enforcar, deixa eu dar uma base, senão a gente vai se perder na história. Um pastor, no sábado, ficou até mais tarde na sua igreja trabalhando. E ele foi ligar para a esposa e chamou. E ninguém atendeu. Ele achou estranho. Aí ele ligou um pouco mais tarde. De repente, 2, 3 toques, a esposa toca. Amém. Aí na segunda, isso foi no sábado, na segunda, à noite, liga um homem para ele dizendo assim, o senhor ligou no meu número? Por que o senhor ligou no meu número? Ele falou, meu senhor, desculpa, eu liguei errado, eu fui ligar para minha esposa e acabou caindo no seu número. Ele falou assim, não, desculpa não, eu queria agradecer o senhor, ele disse. Agradecer por quê? O pastor disse, porque eu ia me enforcar e antes de eu se lançar na forca, de eu chutar o que estava debaixo do meu pé, eu disse, Senhor Deus, se o Senhor me ama de verdade, alguém vai ligar para mim agora. E quando ele estava para se enforcar, o telefone toca, ele tira a forca e vai lá. E na Bíblia aparece assim, Deus Todo-Poderoso, porque era o nome da igreja, Tabernáculo Deus Todo-Poderoso chamava. Só que ele pôs na Bíblia dele, Deus Todo-Poderoso. E quando ele viu que ligou, na hora que ele ia enforcar, escrito Deus Todo-Poderoso, ele falou, opa, Deus então não quer que eu faça isso. E ele se converteu. Então as coisas da vida, ela mostra a vontade de Deus. Um telefone mostrou para ele qual é a vontade de Deus ali, porque ele orou. E o Senhor vai usar muitas coisas para mostrar a vontade dele. Ele não vai, querido, desperdiçar nada. Tudo que ele puder usar para mostrar para você que você está no caminho errado, ele vai fazer. E também tudo que ele puder usar para te mostrar que você está no caminho certo, ele vai fazer. Amém? A gente não vai ficar perdido não. Oh, glória a Deus. Às vezes, querido, às vezes um acidente. Você viu desses montes de aviões que andou caindo aí? Quantas pessoas dizem, puxa, eu estava indo, cara, eu perdi o táxi. E ele diz, graças a Deus que eu perdi o táxi. Olha, eu estava indo e bati o carro. E o avião que ele ia pegar caiu. Então Deus tem as suas maneiras de fazer. Às vezes é uma enfermidade, está amarrado, pastor, mas se Deus tiver um propósito, uma vontade, Ele põe alguma coisa em você para entrar num propósito dele. O apóstolo Luiz Hermínio
Conta um testemunho dele, que ele estava para cima, para baixo, pregando, trabalhando, e trabalhava tanto que não tinha pouco tempo para Deus. O que Deus fez com ele? Deu uma doença no intestino dele, que ele ficou 6 meses na cama. Ele dizia, Deus falou, agora a gente pode conversar, né? 6 meses Deus tratou com ele, deu nova visão, deu nova direção, ele entrou na vontade de Deus. Deus pode fazer? Pode. Se a gente estiver fora, Ele pode. Tinha uma missionária, eu já ouvi esse testemunho, que ela sempre trabalhando na obra, abençoando aqui, abençoando ali, de repente ela fica enferma, ela precisa ir para um hospital. E ela foi na vontade de Deus, não reclamou, está debaixo da vontade. E ela ficou num quarto, e quando ela foi internada naquele quarto, do lado tinha uma mulher que estava morrendo, querido. E ela virou para o lado e começou a conversar com a mulher, e falando de Jesus, e a mulher chorando, e ela confessou Jesus, aceitou Jesus. O que aconteceu com a mulher? Morreu ali do lado. Logo depois da tarde, passou, fez o exame, sarou, foi embora. Por que Deus colocou uma enfermidade ali? Porque precisava salvar uma alma. Então Deus tem as suas maneiras de fazer a sua perfeita vontade funcionar. O que a gente tem que estar ligado nisso, querido. Eu sei o que Deus está fazendo. E muita gente, a gente vai amarrar, e Deus fala, não adianta se amarrar, filho. Eu quero levar você por aqui, não adianta se amarrar. Às vezes é um aperto financeiro, às vezes Deus tem suas maneiras. Quando a gente está fora da vontade, porque se a gente estiver dentro, Ele não precisa apertar nada. Mas quando alguma coisa aperta, você tem que dizer, Senhor, o que o Senhor está querendo falar para mim? Eu preciso decifrar. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Vai fazer como aquele homem que perdeu o emprego, e o pastor foi lá na casa dele orar, e o pastor estava lá na frente, conversando com ele, orou, e tinha uma coruja que pegava o alimento e ia lá em cima da igreja, e ia no ninho e dava comida para os seus filhotinhos. E o pastor está vendo, ó, queridão, a natureza mostra a vontade de Deus, faça você o mesmo. E ele foi embora, o pastor. E depois de um tempo o pastor vai lá e falei, como é que está? A mulher falou, depois que o senhor falou aquilo lá, virou um inferno aqui, ele não quer mais trabalhar. Mas como assim? Vai lá falar com ele. Foi falar com ele, por que você não quer trabalhar? Não, pastor, estou te obedecendo, o senhor não disse para imitar a natureza. Então eu via que a coruja pegava os alimentos e levava para os seus filhotinhos. Então eu estou imitando os filhotinhos. Estou só esperando Deus trazer as coisas aqui dentro. Isso está fora da vontade de Deus. O que era para ele fazer é que nem a coruja, ir trabalhar, procurar um serviço para trazer comida para casa. E às vezes a gente imita coisa que não é para imitar, a gente faz aquilo que não é para fazer. E dá uma que não está sabendo, mas está. Amém? Glória a Deus. Ô Papai do céu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está debaixo da vontade de Deus? Você já é filho do Pai? Então tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem, sendo bom ou sendo mal. Se você está debaixo da perfeita vontade, Ele vai trazer você no eixo, porque você tem que ser um filho abençoado. Amém? E o último eu quero ler Mateus 6,10, a oração do Pai Nosso, aquela frase que diz assim, aquele pedaço: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Na onde, pastor? Só no céu? Não, querido, aqui na terra também, dentro de casa também, no meu serviço também, no meu casamento também, em tudo tem que ser feita a perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos a partir de hoje prestar atenção em tudo que está ocorrendo ao nosso redor e tudo que vem se encaixando e dizer: Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Que isso seja na realidade a oração de nós todos os dias. Você vai levantar amanhã, sexta-feira, e vai dizer assim: Senhor, que nesse dia faça-se a sua vontade na minha vida, Pai. E você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Não faça a minha, mas faça a tua. Amém? Vamos colocar em pé, queridos.